Nós já estudamos a soma e a subtração de números decimais. Pois bem, agora é hora de falar de mais uma operação, no caso a multiplicação de números decimais. A partir de agora, nós vamos aprender como que dois números com vírgula podem ser multiplicados e como que fica o resultado no final. E a ideia para isso é muito simples. O que você vai ter que fazer? Preste bem atenção. Em primeiro lugar, você vai ter que esquecer as vírgulas. É isso mesmo. Você no começo esquece as vírgulas. Você vai fazer a conta como se fossem dois números inteiros. Como dois números normais que você com certeza já sabe fazer essa continha. Só não se esqueça. A multiplicação ela é diferente da soma e da subtração. E por quê? Porque a soma e subtração, eu disse para vocês que é vírgula embaixo de vírgula. Só que a multiplicação não. A multiplicação você não precisa colocar vírgula embaixo de vírgula. Muito pelo contrário. Muitas vezes as vírgulas elas vão ficar em casas diferentes. Isso tem problema? Na multiplicação não tem nenhum problema, muito pelo contrário. Você só vai precisar no final contar quantas casas decimais tinham os dois números que você multiplicou juntos. Aí, você simplesmente, no final, pula essa quantidade de casas e coloca a sua vírgula. Vamos entender melhor? Vamos direto para alguns exemplos. Vamos que vamos! Então, falando da multiplicação de números decimais, você pode ficar tranquilo ou tranquila. Por quê? Porque você só precisa fazer a multiplicação normal no começo, esquecendo todas as vírgulas, e você vai considerar as casas decimais só no final. Eu vou mostrar para vocês aqui agora com esses 4 exemplos. Veja só, aparentemente esses 4 exemplos aqui, eles estão usando quase que os mesmos números. Eles têm os mesmos algarismos, só que as vírgulas estão posicionadas em lugares diferentes. Vamos dar uma olhada nos resultados. Vejamos aqui. Letra A, 8,3 vezes 1,4. Bom, primeira coisa que eu tenho que fazer na multiplicação. Eu vou simplesmente armar a minha conta. 8,3 vezes 1,4. Lembrando, pessoal, que a vírgula não necessariamente precisa estar embaixo da vírgula agora. Na multiplicação é diferente, ok? Então vamos lá. No começo, eu esqueço as vírgulas. Eu vou fazer como se fosse 83 vezes 14, certo? Vamos ver quanto vai dar. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. Somando tudo, 2. 3 mais 3, 6. 3 mais 8, 11. Ah, Vitor, então deu 1162? Calma, agora é que vem. A nossa ideia aqui é a seguinte, a gente vai pegar e agora no final nós vamos contar quantas casas decimais tinham nos meus dois números que eu multipliquei. Vamos pensar assim, esse 8,3, bom, eu tenho um número depois da vírgula, certo? E esse 1,4 eu tenho um número depois da vírgula. Então eu tenho um número mais um número. No total, eu tenho 2 números depois da vírgula. Se eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou simplesmente pular 2 números no resultado e vou simplesmente colocar a vírgula. Começando do número 2. Então, pulei o 2, pulei o 6, coloco a vírgula. Resultado, 11,62. Vamos dar uma olhadinha para ver como que fica a letra B. 8,3 vezes 0,14. Agora não é mais 1,4, agora é 0,14. Então, de novo, a gente monta a conta certinho. 8,3 vezes
0,14. Lembrem-se de que a vírgula não precisa mais, na multiplicação, ficar embaixo da vírgula, certo? Não é mais vírgula embaixo de vírgula. O que eu faço primeiro? Esqueço a vírgula. Vamos fazer a conta normalmente. Então, de novo, veja só. 4 vezes 3 dá 12. 4 vezes 8, 32 com 1, 33. Vocês vão perceber que vai dar a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é a vírgula, certo? Mais 1 vezes 3, 3. 1 vezes 8, 8. Ah, Vitão, e esse zero? Não precisa, tá? Então, vamos lá. De novo, nós temos aqui, ó, 2. 3 mais 3, 6. 8 mais 3, 11. De novo, deu 1162. O que eu faço agora? Eu conto as casas decimais. Então, vamos lá. Nesse 8,3 eu tenho uma casa decimal só. Agora, nesse 0,14, percebam, eu tenho o 1 e eu tenho o 4. Então, eu tenho mais duas casas decimais. No total, eu tenho 3 casas decimais. O 3 em cima, o 1 e o 4 embaixo, certo? Então, eu tenho 3 casas decimais. O que isso significa? Que eu vou simplesmente pular 3 números e aí depois eu vou colocar a minha vírgula. Então, ó, pulei 1, que é o 2, pulei o segundo número, que é o 6, pulei o terceiro número, que é o 1, e vou colocar a minha vírgula. Então, agora, percebam que o meu resultado é 1,162, ok? Vamos lá para a letra C. Nós temos 0,83 vezes 1,4. É assim que se monta a conta, certo, pessoal? E na realidade, se vocês perceberem, vai dar exatamente a mesma coisa. Quando eu multiplico 4 vezes 3 e 4 vezes 8, aqui vai dar 2, vai subir 1, 3 e 3 também, 332. Mais 1 vezes 83 vai dar 83 mesmo. Então, agora, continuando aqui. 2, 3 mais 3, 6. 8 mais 3, 11. Deu 1162 de novo. Qual que vai ser a diferença? A contagem das casas decimais. Então, eu tenho, veja só, 0,83. Então, eu tenho 1 e 2 casas decimais em cima. E embaixo eu tenho só o 4. Eu tenho uma casa decimal. No total, esses dois números que estão sendo multiplicados, juntos têm 3 casas decimais. E são essas 3 casas decimais que eu vou pular para colocar a vírgula no meu resultado. Então, olha só. Vou voltar às 3 casas. O 2, o 6 e o 1. Coloquei a vírgula. 1,162. Percebam, a B e a C são exatamente iguais. Por quê? Porque elas têm o mesmo número de casas decimais, no caso sendo multiplicadas. Veja só que coisa interessante. E por fim, para a gente fechar nossa conta, letra D de dado. 0,83, então eu vou colocar aqui 0,83 vezes 0,14. Vamos fazer essa conta. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 8, 32. Com 1, 33. E 1 vezes 83. 1 vezes 83. 83 mesmo. Fazendo essa soma, temos 2. 3 mais 3 dá 6. E 3 mais 8 dá 11. Normal, 1162 também. Agora, o que vai mudar? A contagem das nossas casas decimais. Vejamos aqui. O número de cima, que é o 0,83, eu tenho uma casa decimal, que é o 8, e 2 casas decimais, que é o 3. Número de baixo, 0,14, eu tenho mais uma casa decimal, que é o número 1, e mais 2 casas decimais, que é o 4. Então, no total, esse número vai ter 4 casas decimais. 2 em cima, 2 embaixo. Então, eu vou pular 4 números, ou vou voltar 4 números,
e vou colocar a minha vírgula. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Coloquei a vírgula. Tá faltando alguma coisa aí, né? Quando a gente tem que completar, o que a gente faz? A gente completa na frente com um 0. Portanto, 0,83 vezes 0,14 dá um total de 0,1162. Percebam que os números são praticamente os mesmos. O que muda? A casa decimal. Essa é a ideia da multiplicação de números decimais. E por hora, a gente fica por aqui. O que vocês precisarem, mandem nos comentários as suas dúvidas e não se esqueçam de rever esse vídeo várias vezes para poder esclarecer um pouquinho das coisas que ainda você não pegou direito, ok? Por hora só e até uma próxima videoaula. Valeu!